Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos na série Professoras de Referência na Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual. E o nosso tema de hoje é: utilize esses 3 elos com a neurociência para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Então, hoje, nós vamos conversar de 3 coisas que se relacionam muito, né, para que você consiga alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Eu quero que você compreenda a contribuição da neurociência para a aprendizagem e para a alfabetização das crianças com deficiência intelectual, porque as crianças com deficiência intelectual, elas podem ser alfabetizadas. A neurociência, ela traz algo precioso. Se você não conhece, você tem que estudar, você tem que ler artigos científicos sobre isso. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando da plasticidade cerebral. E compreender esse conceito é extremamente relevante. Para quem ainda não acredita que uma criança com deficiência intelectual leve ou moderada pode aprender a ler, certo? Você tem que estudar sobre a plasticidade cerebral ou a neuroplasticidade, né? E eu te convido para você continuar aqui nessa live comigo, porque hoje eu vou falar algumas coisas muito importantes sobre a plasticidade cerebral, sobre a neurociência e como isso contribui para a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Eu sei que quem me acompanha geralmente são professoras ou alguém da área da educação ou alguém que tem uma relação estabelecida com uma criança com algum comprometimento intelectual. E aí eu sei do seu compromisso com essa criança, né? Eu sei disso. Então, abrace essa oportunidade de aprender mais sobre a neurociência e fazer a diferença na vida das crianças que você é responsável, tá bom? Então, esse é o meu convite para você hoje. Então, hoje eu quero trabalhar isso, né? Qual a contribuição da neurociência para a alfabetização das crianças com deficiência intelectual? A neurociência, ela traz um outro olhar sobre a alfabetização das crianças com deficiência intelectual, porque olha só, não é a criança que é deficiente, são as funções cognitivas. Quando a gente capta algum estímulo, o ato mental, ele se configura dessa forma: a entrada do estímulo, a elaboração de uma ideia para eu ver o que é aquilo e uma resposta que eu vou dar para alguém. Então, esse estímulo pode ser visual, pode ser auditivo, né? Pode ser visual, eu vejo, então eu identifico que é alguma coisa, eu escuto. Então, todo estímulo, ele entra, ele faz o meu cérebro elaborar uma ideia e eu dou uma resposta. Então, as nossas crianças com deficiência intelectual, elas têm esse ato mental, a entrada, ou a elaboração, ou a saída, com falhas. São falhas cognitivas, certo? E você vai ter que entender isso para poder melhorar a memória da criança, a atenção dela, o planejamento e o comportamento. Porque se a criança com deficiência intelectual ela tem essas falhas cognitivas, isso vai afetar a memória, a atenção, o comportamento dela. E geralmente você fica, né? Essa criança não tem atenção, ela não guarda na memória aquilo que eu ensino, ela não para no lugar. Isso tudo são questões relacionadas com essas falhas cognitivas. Então, se é uma falha, ela pode ser corrigida. Olha só que interessante. Então, muda todo o teu olhar sobre o que você tinha sobre essa criança com deficiência. Ela não tem deficiência, são as funções cognitivas, ou de entrada, ou de elaboração, ou de saída, que apresentam falhas. E esses processos cognitivos de entrada, elaboração e saída, eles podem ser corrigidos.
eles podem ser corrigidos, e eles são corrigidos quando você provoca a plasticidade cerebral, porque ela é provocada externamente. Ela acontece no interior do cérebro, mas quem provoca isso é você, a partir das atividades que você faz, a partir da interação que você tem com essa criança. E isso é possível, provocar a plasticidade cerebral, quando você usa a mediação cognitiva. Porque a mediação cognitiva é uma ação externa provocada por uma pessoa, né? Uma pessoa que tem uma certa experiência, e essa pessoa, que é uma professora, que pode ser uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga, até uma mãe, que não entende nada da educação, pode ser uma mediadora cognitiva, ela vai saber provocar a plasticidade cerebral e corrigir essa falha. Porque corrigindo essas falhas, vai melhorar o funcionamento cognitivo. Então, a entrada da informação vai ser mais clara e precisa, a criança vai ter uma ideia, né, mais elaborada de tudo que foi falado por essa mediadora, e ela vai conseguir dar uma resposta mais consistente. Ela vai ter mais argumentos. Quando a minha entrada da informação é fragilizada, a elaboração também é fragilizada e a resposta também é fragilizada. Veja bem, eu posso dar uma informação aqui para vocês. Bola. Cada um pensou numa bola diferente e eu posso perguntar sobre o que eu estou falando. Mas não dá. Só com essa entrada da informação, só essa palavra bola, não dá para eu formular uma ideia, não é mesmo? Agora, se eu começar a falar bola, trave, jogadoras, Marta, aí você já começou a fazer uma ideia. Ah, eu acho que ela quer falar da Copa, do futebol que teve agora. Entendeu? Aí eu posso perguntar, do que eu estou falando? Aí você vai dizer, da Copa. Então não foi a bola que te deu essa informação, foi um conjunto de informações que eu te dei. Então, houve uma entrada da informação mais elaborada, mais precisa, eu formulei uma ideia e aí dei uma resposta. É assim que funciona, nosso cérebro funciona assim. Então, o papel da mediadora é deixar essa percepção mais clara e precisa, a entrada da informação, para garantir uma elaboração mais consistente e a criança dar uma resposta correta. Então, essa é a maior contribuição da neurociência, que você tem que estudar, né? Qual a relação da neurociência com a plasticidade cerebral? Quando a criança elabora muito bem essa ideia, é porque aconteceu a plasticidade cerebral. A falha foi corrigida. Então, qual é a relação mais específica da plasticidade cerebral com as funções cognitivas com falhas? É que daí você vai conhecer o potencial cognitivo da sua criança com deficiência intelectual e você vai mudar a sua prática pedagógica. Você não vai mais pegar uma atividade ou um jogo para essa criança fazer sem ela pensar sobre o jogo, porque você vai atuar com a mediação cognitiva. E aí nunca mais você vai dar uma atividade como essa, de pontilhado, para pintar a letra dentro, para fazer várias vezes a letra G pontilhada. Você não vai trabalhar isso, você não vai perder tempo. Ou mesmo você não vai fazer esse tipo de pergunta aqui, trabalhar a palavrinha bala várias vezes, o B de bala, B de bala. A palavra bala não tem nem esse som, B, não tem, mas você diz B de bala, né? Então já a entrada da informação já está equivocada. E aí você começa a fazer perguntas. Qual a primeira letra? A criança coloca aqui, só copia. Qual a última letra? Ela vai copiar. Quantas letras? 1, 2, 3, 4. Vai escrever. Isso ajudou? Isso provocou a plasticidade cerebral? Não. Foram perguntas aleatórias, sem sentido. Que é o toma lá da cá. Perguntas do toma lá da cá, como a gente diz, né? Não provoca a plasticidade cerebral. O que vai provocar a plasticidade cerebral é quando eu faço a criança pensar
E a resposta não está ali na cara, não está na evidência visual, entendeu? Ela tem que pensar sobre isso para me dar uma resposta mais consistente. E se ela não me dá a resposta, eu vou continuar mediando até ela ter uma resposta, um argumento mais preciso, então me dar a resposta. É isso. Se você ainda tem dúvidas de que a alfabetização da criança com deficiência intelectual é possível, você tem que estudar o que a neurociência fala sobre isso e sobre a mediação cognitiva. Tem muitos artigos na internet, só não tem a prática, né? Mas se você quer conhecer as evidências científicas, está lá. Está lá como tem que fazer. Está lá explicando o que tem que ser feito, mas não o como tem que ser feito, né? Que isso é a diferença. Assim, o que você precisa levar em conta quando você quer alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Ou, melhor ainda, quando você pretende alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? É a crença que você tem sobre a criança. Se você acha que aquela criança com síndrome de Down vai ser uma eterna criança, essa é uma criança equivocada. Se aquela criança com TEA nunca vai verbalizar, é uma incógnita. Se aquela criança com TDAH nunca vai mudar o comportamento dela, é um equívoco. Entendeu? Muitas das ideias que você tem, ou que você construiu, sobre uma criança com deficiência intelectual, TEA, TDAH, TOD, dislexia, com paralisia cerebral, uma criança não verbal, essas ideias que você construiu, que são ideias do senso comum, as pessoas ficam falando para você, sem você ver as evidências científicas, isso vai impedir você de dar um passo além. Por isso que é importante que você estude as evidências científicas. É isso. Olha, hoje eu conversei com uma aluna minha e ela me disse o seguinte: prof, aqui na escola ninguém acredita nessa criança que tem um diagnóstico. O que ela quer dizer com isso? Que essa criança já passou por vários professores, está no 5º ano, não está alfabetizada, tem um diagnóstico de deficiência intelectual leve e ninguém acredita que ela vai se alfabetizar. E ela já está sendo alfabetizada. E o que eu falei para minha aluna? Boca fechada, não conta para ninguém. Vamos alfabetizar ela bem até o final do ano, depois ela lê um livro para quem quiser. Né? A pessoa escolhe o livro e ela vai ler. Mas veja bem, quando uma aluna minha fala que ninguém da escola acredita naquela criança com deficiência intelectual que tem um diagnóstico, eu quero dizer que ela está certa. Muitos dos professores não acreditam nisso. Não acreditam. Mas todos que afirmam isso estão errados. Todos que afirmam isso estão errados. Eu quero que você escreva isso aí, bem grande. Todas as crianças com deficiência intelectual têm condições de corrigir as suas funções cognitivas, que estão deficientes. Não existe argumentos contra. A partir do momento que a neurociência disse pra gente que por mais que o cérebro esteja, as conexões cerebrais estejam comprometidos e com falhas, esse sujeito pode mudar a sua condição, desde que você provoque a plasticidade cerebral. Se a criança tem uma área lesionada, uma área que não funciona bem,
ou que tem falhas, você pode corrigir essas áreas ou você pode ativar outras áreas para assumir a função da área lesionada. Isso a neurociência já provou. E olha, isso é tão verdadeiro que não é só para uma criança que tem deficiência intelectual. É para um adolescente, é para um adulto, é com um adulto que teve um traumatismo craniano, que teve um tumor cerebral, que um adulto que teve Alzheimer, mal de Parkinson, degeneração cognitiva. A mediação cognitiva, ela provoca 100% da plasticidade cerebral. E tem gente que ainda acha que a criança com deficiência intelectual não vai aprender a ler, né? Mas sabe por que essas pessoas são contra? Porque elas não estudaram as evidências científicas. Elas não estudaram. Quer ver as evidências científicas? Aqui atrás eu não tenho um livro, mas eu tinha um livro atrás de mim. 100 bilhões de neurônios. Quer aprender? 100 bilhões de neurônios. Um livro que tem mais de 700 páginas. Quer estudar? Tem que estudar. Né? Agora, falar besteira por aí é que não vale mais. Porque é até ridículo. Fica ridículo. As pessoas ficam... Quem estuda um pouquinho, eu já vi uma palestra, fica assim olhando para aquela pessoa. Meu Deus, o que essa pessoa está falando? Não tem sentido. A alfabetização, ela ocorre para todas as crianças da mesma forma. Eu vou mostrar para você. Então, assim, ó, Stanislas Dehaene, um neurocientista francês que eu adoro de paixão, né? Os estudos dele, ele fala muito sobre a matemática, fala muito sobre a alfabetização. Então, ele fala o seguinte, que do lado esquerdo do cérebro há uma área no lobo temporal responsável pela alfabetização. Ele chama essa área de caixa cerebral de letras. Caixa cerebral de letras. E essa área, ela é responsável pela pronúncia, articulação e o significado do som. Então, para uma criança se alfabetizar, você tem que ativar essa área. Mas essa área, até hoje, não foi ativada pela escola, porque a escola só ativa o lado errado do cérebro para provocar a alfabetização. Aí, a criança não se alfabetiza. Não é porque ela não tem potencial, é porque você ativa o lado errado do cérebro. Você tem que ativar o lado esquerdo. O lado esquerdo, ele só é ativado quando você trabalha os sons das letras. Quando você faz a criança pensar sobre esse som. Quando você faz ela pensar sobre a articulação daquele som e ela constrói um significado. É dessa forma, entendeu? Claro que para algumas crianças que têm a deficiência intelectual, nós temos que levar em conta algumas adaptações que são necessárias. Que adaptações são essas? Por exemplo, uma criança que é deficiente intelectual e que é não verbal. Como é que ela vai aprender a ler? Olha, aí a gente usa outras estratégias instrucionais que a gente chama, que pode compor desde a comunicação alternativa aumentativa, para eu ter certeza que essa criança está aprendendo a ler, ou mesmo uma técnica específica de mediação, que eu tenho alguns vídeos no YouTube que falam sobre isso, que é a técnica do solilóquio, onde você vai narrar para aquela criança e descrever o ponto articulatório onde o som é produzido. Porque saber ler não quer dizer que precisa falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lógico que a fala ajuda. Mas se a criança não fala, não quer dizer que ela nunca vai aprender a ler. A fala é um processo. O aprender a ler é outro processo. São complementares? São. Mas são indissociáveis, são separados, aliás, são separados.
certo? Vamos pensar numa criança com síndrome de Down. Muita gente diz, ela tem que aprender no visual, no visual, no visual. Tudo bem, então você pode usar com essa criança um suporte visual para alfabetizá-la. Isso aqui é um visual, ó. Né? Uma criança com paralisia cerebral, como é que eu vou? Né? Ela não pronuncia as palavras. Como é que eu vou alfabetizar essa criança? Eu vou usar um computador, eu vou usar os gestos Guberina. Já ouviram falar nos gestos Guberina? Que no Brasil nunca, só quem ouve essas coisas são as minhas alunas, porque realmente o que tem de pior é feito com as nossas crianças com deficiência intelectual aqui no Brasil. As melhores práticas nunca chegam nas escolas, mas elas existem. E elas estão aí para você aprender e mudar a vida de muitas crianças com deficiência intelectual. Então, os gestos Guberina são gestos que você pode usar para essa criança compreender cognitivamente onde aquele som é produzido. Vou dar o exemplo da letra L. A criança que tem paralisia cerebral, toda a musculatura dela tem problemas, né? Ela tem problemas motores. A língua, se ela tiver paralisia cerebral, ela vai ter dificuldades em pronunciar alguns sons. Por exemplo, a letra L. Então, o gesto Guberina ajuda a criança a entender que a língua tem que ir para cima. É o gesto. Então, tudo isso forma um conjunto de estratégias para fazer com que a sua criança aprenda a ler. Mas essas adaptações não vão impedir essa criança de ser alfabetizada. Ela tem que ter as adaptações, que são pequenas adaptações para facilitar a compreensão dela. É isso. Então, gente, nós temos muitas coisas maravilhosas. E o que é necessário saber para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? É necessário os 3 elos dessa corrente. Porque o tema do nosso encontro é isso, 3 elos. Que elos são esses? Olha, o primeiro elo é o da própria neurociência, né? Você tem que saber como o cérebro funciona. Como é que o cérebro funciona para uma pessoa que tem uma área lesionada ou tem uma síndrome cromossômica, né? Síndrome, que causou uma deficiência intelectual. Como é que o cérebro dessa criança funciona? Qual é o caminho que ele precisa fazer para realmente aprender a ler e escrever? E isso, esse elo principal, serve para todas as pessoas, independente das suas condições intelectuais, sensoriais, sociais, culturais ou idade cronológica, porque de uma vez por todas eu quero dizer para você, existe a poda neural, ela é importante e ela acontece a vida toda, tudo aquilo que você não usa, o cérebro guarda por um período e depois ele elimina. Quando criança, há uma poda neural um pouco mais intensa, densa, mas isso não quer dizer que a sua criança não vai aprender o resto da vida depois que passar dos 7 anos. As janelas de oportunidades para, gente. A plasticidade cerebral derrubou todos esses conceitos. Se você mediar, vai acontecer a plasticidade cerebral e o cérebro vai aprender, independente da idade. Outra coisa, se essas pessoas não sabem ler, independente da idade, condição, você deve estimular o lado esquerdo do cérebro. Isso você tem que saber. Sabe qual é o problema do nosso curso de pedagogia? Que, para quem não me conhece, eu dei aula no curso de pedagogia durante muitos anos, né? Muitos anos. Dos 21 anos até os 53 anos. Então, foi muitos anos. E o nosso curso, se você pegar a matriz curricular, é totalmente ultrapassada a matriz curricular. Teórica ao extremo. Você discute sobre a importância da didática, a importância da alfabetização, a importância
importância da inclusão, a importância política da socialização, história da educação, socialização, não, sociologia da educação, antropologia da educação. Tá, mas como é que nós vamos botar tudo isso em prática? Não tem, né? Aí chega lá no estágio, não sabe nem o que fazer. É assim, né? Isso você não aprende na universidade. Então, o primeiro elo é o elo necessário para você compreender que a pessoa com deficiência intelectual aprende. As minhas alunas, antes delas aprenderem a alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, elas têm que aprender como o cérebro funciona. Porque senão eu vou pegar qualquer atividade e vou aplicar com a criança e não vai dar certo. Eu tenho que, para não perder mais o meu tempo, eu tenho que aplicar uma atividade que vai ativar aquela área específica do cérebro que tem as falhas e que elas precisam ser corrigidas. O segundo elo é a alfabetização mediada. A alfabetização mediada não é uma alfabetização do tipo do método fônico, onde você vai apresentar para essa criança, por exemplo, o articulema, a letra, né, que é a grafia, e o som, tudo ao mesmo tempo. Não. A alfabetização mediada, ela vai aos poucos construindo esse caminho neurológico. E eu já provei para vocês, para quem me acompanha há bastante tempo, e também a neurociência já provou, né, que as crianças com deficiência intelectual, com deficiência do modo geral, né, com transtornos, aí inclui TEA, TDAH, TOD, síndromes, síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de Corneille-Lange, síndrome de Russell, síndrome de X frágil, os distúrbios, dislexia, disgrafia, descalculia, né? Desortografia, distúrbio do processamento auditivo, distúrbio do processamento da linguagem, tudo isso aí. Essas crianças que têm esse diagnóstico, todas elas podem ser alfabetizadas. A alfabetização mediada é uma prática do método fônico mediado. O método fônico mediado, ele estimula várias áreas cognitivas ao mesmo tempo. Então, ele vai trabalhar o visual, o som, entendeu? Ele vai ativar muitas áreas cognitivas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é um método multissensorial. E aí ele é opto, a criança vê. Opto. A criança vê o som que sai da sua boca. E ela vê a imagem correspondente. Ela é oto, porque a criança escuta o som que sai da sua boca. Ele é estésio, porque tem uma articulação e um gesto corporal. E elálio, porque é falado, e é grafêmico, porque pode ser escrito. Então, esse processo opto, estésio, lálio, grafêmico, que tem esse nomão grande, né? É ele que vai ativar várias áreas cerebrais ao mesmo tempo e fazer com que a plasticidade cerebral ocorra. É assim. Então, a alfabetização mediada, ela é multissensorial e ela ativa ao mesmo tempo essas várias áreas. E se tiver alguma área lesionada ou alguma área com falhas, e se essa mediação não conseguir corrigir, um outro neurônio ou um outro grupo de neurônio assume essa função. Olha que maravilha! Se você não sabe isso, tem que fazer. Terceiro elo, a própria mediação, que ela serve para corrigir essas falhas cognitivas, né? Aí ela vai modificar a estrutura e o funcionamento cognitivo. Isso quer dizer que existe uma prática comprovada. O que é a mediação cognitiva?
é uma interação que eu tenho com a criança. Essa interação ela é intencional, qualificada e planejada para quê? Para provocar a plasticidade cerebral. É isso. Isso tudo é prática. É prática. E tudo isso, gente, tem evidências científicas. Coloca aí na internet depois que acabar a live. Mediação cognitiva. Hervey Forsten, que é o autor, né? Ou mesmo só mediação cognitiva, você vai ver o quanto que tem de artigos, de coisas maravilhosas. Se você souber juntar esses 3 elos, você terá uma corrente forte, muito forte, e vai conseguir alfabetizar todas as crianças que passarem por você. Porque hoje nós temos um problema gravíssimo nas nossas escolas. Mais de 50% das nossas crianças que estão no 2º ano não sabem ler, não aprenderam a ler ainda. E crianças que estão no 5º ano e que ainda não se alfabetizaram e não têm diagnóstico, e todo mundo está correndo atrás de um diagnóstico, como se o diagnóstico legitimasse. Ah, é laudada, não tem o que fazer. Meu Deus, isso é a pior coisa que se faz com uma criança com deficiência intelectual ou com uma criança que tem uma dificuldade na aprendizagem. Não dá para buscar o laudo. O laudo serve só para a gente iniciar um caminho diferente e não para legitimar que não dá para fazer nada. Entendeu? Agora eu quero que você entenda essa imagem aqui que eu fiz esse desenho aqui, ó. Essa aqui é a fórmula que a gente usa. Essa fórmula é fundamental você ter na sua cabeça. Primeira coisa, K. O que é isso aqui? K é a capacidade que o cérebro tem de mudar a sua estrutura e o seu funcionamento. Isso aí é inquestionável. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Beleza? Então aqui nós temos o K, que é a capacidade que o cérebro tem de mudar a sua estrutura e o seu funcionamento cognitivo. Beleza. E temos o OR. O OR é que o cérebro, quando ele é provocado ou quando ele é ativado, ele vai se auto-organizar. Não precisa de uma medicação, não precisa de um controle externo, certo? Ele mesmo vai se auto-organizar. Isso a neurociência prova. E o que a mediação cognitiva faz? Ela vem aqui e traz um terceiro elemento. É o NE, de necessidade. Quando você entrega uma tarefa para a criança, como essa que eu mostrei no início da live, ou mesmo essa daqui, que é só para cobrir pontilhado, qual é a necessidade cognitiva que você está gerando nessa criança? Nenhuma. É só visual. Copia igual e faz, copia igual e faz. Coordenação motora, né? Quando eu falo aqui de necessidade, é a necessidade da criança pensar sobre o que está fazendo. Aí você pode perguntar, a minha criança com deficiência intelectual sabe pensar? Sabe. Você que não dá oportunidade a ela para isso, certo? Então, você aprendendo a fazer, a gerar essa necessidade, o cérebro dessa criança que tem a capacidade vai se auto-organizar e vai aprender qualquer coisa que você ensinar. Essa é a fórmula. Quer uma fórmula? É essa a fórmula. É isso que as professoras de referência têm na sua cabeceira. Sabe quando a gente diz que a Bíblia é o nosso livro de cabeceira? Então, aqui é a nossa Bíblia. Esse é o caminho que a gente traça. Então, a nossa ação está aqui, ó. Nós não facilitamos em nada a vida da criança com deficiência intelectual. Ela tem que aprender a pensar. Porque só assim que vai ocorrer a plasticidade cerebral. Então, veja bem, tem um método,
todo prático, com evidências científicas, para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. E com estratégias que vão gerar essa necessidade da criança pensar. Certo? Quando eu falo aqui para vocês que existe um método para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual, é o método fônico mediado. Porque ele não é o fônico, lembra do método fônico? Que algumas de vocês já conhecem? Ele não é nada igual. A única coisa que tem de igual é que ele usa o som. Mas a forma como ele vai mostrar o som para a criança é que é diferente. Então, o método fônico mediado, ele não é um método silábico, que você vai repetir várias vezes as mesmas sílabas. Não é um método global onde a criança vai aprender palavras inteiras. Aqui no Brasil, o método fônico mediado, ele é inédito. Ele foi criado por mim em 2004, quando eu estive na Holanda falando e tendo aulas com o professor Helver Forsten. E ele é bem diferente de todos os métodos fônicos que você conhece. Você sabia que existe 11 métodos fônicos no Brasil? E o método fônico mediado não é igual a nenhum deles. Nenhum. Por quê? Porque todos esses 11 métodos fônicos que já existem no Brasil, cada um com um nome diferente, eles começam ensinando a criança a relação do som com o articulema e com o grafema. E esquecem de corrigir o processo cognitivo da criança que tem alguma dificuldade na aprendizagem. É isso, né? Por isso que não alcançam resultados. Por isso que você pode pensar, mas eu já usei o método fônico, mas não consegui avançar. O que faltou? Faltou você corrigir o processo cognitivo. Que não adianta só mostrar e a criança fazer. Existe um processo que é assim, ó. Observar e fazer, observar e fazer, observar e fazer. Isso não muda a estrutura cognitiva. Pode ser um jogo, pode ser um desenho, pode ser um texto, pode ser uma tarefa escolar. Se a criança tiver que observar e fazer, só isso. Isso é visual. Observe e faz, observe e faz, observe e faz. Acabou. Agora, se você fizer um processo diferente, observa, detalha, faz o detalhamento dessa observação, faz a criança pensar sobre cada um desses detalhes, aí ela vai elaborar uma ideia, certo? E ela vai ter uma resposta fazendo, mas ela vai fazer certo, porque ela pensou antes. Então, qual é a diferença básica? Esses 3 elos que eu falei para vocês, eles se fortalecem muito, com muita energia, quando você faz a mediação, né? Quando você medeia, que a gente fala isso, né? Sem a mediação não dá. E eu quero até falar um caso bem interessante aqui para vocês hoje. Veja bem, tem uma menina que uma aluna minha atende, né? Essa menina, ela tem uma mocinha, né? 16 anos. Ela tá na PAI, ela tem síndrome de Down. Muito quieta, muito retraída, mal levantava os olhos, mal falava. E ela tá na PAI desde os 4 anos. Na escola regular, nunca aprendeu a ler. A família não tinha mais esperança de que ela pudesse aprender a ler. E a minha aluna da Bahia, ela tá atendendo essa adolescente, né, na PAI, 3 vezes por semana. E ela tá aplicando o método fônico mediado. Então, assim, ó, em 3 meses, o que aconteceu? Essa guria tá lendo. E não são palavrinhas de sílabas como pata, rata, faca, sapa, gata, tatu, vaca, não é isso. Ou palavras com a sílaba, com o A, né? Jacaré, aí trabalha jaca, já, ou lápis, aí trabalha lá de lápis, lá de laranja, lá de lagarto.
O má de macaco, má de mala, zabumba, que não sei nem sei o que é, zabumba. Então, assim, ó, não é isso. Ela não lê palavras. Ela está lendo pequenos textos, como, por exemplo, a flor está no jardim. É assim que ela está lendo. Por quê? Porque ela está decodificando os sons que compõem cada palavra dessa frase. Aí me diz o seguinte, por que não alfabetizar essa criatura antes? Porque é só usar o com ela, observar e fazer. Observar e fazer. Quer uma tarefa de observar e fazer? Aqui, essa aqui, ó. O G da galinha. G da galinha. Nem entender, a criança entende. Como é que o G, esse som, tem galinha? Não tem. Nem tem esse som. G em galinha. Não existe. Mas é o G da galinha, G da galinha, G da galinha. Observe e faz, observe e faz, observe e faz. Aprendeu a ler? Não aprendeu porque não estimulou direito. O cérebro do hemisfério esquerdo, que é responsável pela pronúncia, vê G, G. Aí ele vê a pronúncia, G em galinha, G em galinha. Não tem sentido. E aí o quê? Descarta essa informação. É assim que funciona. Gente, olha, eu tinha muita coisa para falar para vocês hoje. Mas eu quero saber se vocês entenderam essa relação. Olha, o elo, neurociência, como o cérebro funciona. Alfabetização mediada, que essa criança tem que pensar sobre os sons das letras. E a mediação cognitiva, para corrigir o processo cognitivo. Esses são os elos. Juntinhos, eles formam uma corrente firme e forte, que alfabetiza qualquer criança que passar por você. E olha, uma informação importante, tá? Uma criança com deficiência intelectual leve ou moderada pode ser alfabetizada. Vai lá no DMS, né? E vai lá ver qual o conceito que está lá sobre deficiência intelectual leve e moderada. Não diz que essa criança não vai aprender, diz que ela vai ter dificuldades para aprender. Ter dificuldades não quer dizer que não vai aprender. Ah, mas todo mundo dá. Não vai aprender, não vai aprender. Meu Deus, isso é uma ignorância total. Não fale mais besteira. Se uma pessoa disser assim, a criança não aprende, manda ela vir aqui para conversar comigo, quero ver os argumentos dela. Vamos ver os argumentos. Ah, mas a minha criança, ela é grave, tem deficiência intelectual grave e profunda. Beleza, ela pode não se alfabetizar. Entendeu? Especialmente se ela já está uma adulta, já está uma adolescente, já perdeu muito tempo. E ainda, às vezes, não fala, não consegue se expressar, é dependente ainda para ir no banheiro, é dependente para comer na boca. Tem uma série de coisas que envolve esse adulto ou adolescente com deficiência intelectual profunda que não foi estimulado. Mas, se você fizer a mediação cognitiva, você vai provocar a plasticidade cerebral e ele vai melhorar a sua autonomia e a sua independência. Então, tá valendo, ok? Tá valendo fazer mediação cognitiva com pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual grave e moderada e profunda. Grave e profunda, porque agora o termo é esse, né? Então, assim, ó, tem que desbravar um novo caminho? Tem que desbravar um novo caminho, porque o caminho que você traçou até hoje não deu conta. Não é mesmo? Não é verdade isso que eu estou falando? Você trabalhou com silábico, não deu conta. Da relação da palavra com o desenho, liga gato com gato, sapo com sapo, rato com rato. A criança fez várias vezes, ó, o S de sapo, 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 sapo. Aprendeu? Ah, e uma informação para quem chegou novo aqui.
Uma criança com deficiência intelectual, ela consegue memorizar de 30 a 50 palavras de sílabas. Gato, pato, rato, malo, gata, jaca. Essa foi. Aí isso te dá a impressão que ela já sabe ler. Inclusive tem métodos que usam isso e a maior enganação, porque a criança aprende a ler essas palavrinhas de sílabas e a mãe e o pai ficam super contentes, né? Mas a criança não vai para frente. Aí a mãe diz, regrediu porque estava tão bem, já lia pato, gato, sapo, e agora não lê mais nada. Só essas palavrinhas, não consegue aprender nenhuma outra. Na verdade, nunca aprendeu a ler. Ela só memorizou a estrutura física da palavra. Porque se você trabalhou com ela, bola, 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 ela, quando você apresentar bala, ela vai ler como bola, porque ela só vai ver a estrutura. Ela não vai definir a composição sonora daquela palavra. Faz esse teste aí. Quer ver se uma criança com síndrome de Down, né, já sabe ler? Mas a minha já sabe ler. Mas ela foi alfabetizada assim, dessa forma, com palavrinhas de sílabas. Então você vai lá e vai pedir para essa criança ler essa palavra aqui, ó. Pronto. Uma palavra qualquer. Lifone. Se ela lê, não existe essa palavra, isso é uma pseudo-palavra. Mas aqui, todos os sons que estão aqui foram organizados e dá para ler. Né? Ou então, vamos ler outra. Outra pseudo-palavra. Fo. Existe essa palavra? Não existe, mas dá para ler. E não está guardada na memória dessa criança. Então, esse é um teste. Faz esse teste aí. Se ela não souber ler essas palavras aqui, pseudo-palavras, até vai na internet e peça lá, pseudo-palavras. Pega algumas de lá e faça o teste. Se a sua criança lê, ela está alfabetizada, ela pode ler qualquer palavra. Agora, se ela não sabe ler, pseudo-palavras, ela não aprendeu a ler. É isso. Essa é a ideia. Você tem que saber muitas coisas. Então, assim, o que eu posso tirar de tudo isso que nós vimos hoje nesse encontro? Que nós temos 3 elos fundamentais, a neurociência, a alfabetização mediada e a mediação cognitiva. Beleza. 3 elos. Beleza. E que, algo muito importante, a criança com deficiência intelectual, leve e moderada, pode aprender. E a criança que tem uma deficiência intelectual que é grave ou profunda, ela pode melhorar o seu desempenho e, em termos de autonomia e independência. Outra coisa, uma criança com TEA, que está até hoje na escola e ainda não aprendeu a ler, você tem que fazer a mediação cognitiva. Uma criança com TDAH que está apresentando dificuldades na aprendizagem, tem que aplicar a mediação cognitiva, para que essa criança possa ler, né? Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Gratidão e firme e forte para mudar a vida de muitas crianças com deficiência intelectual. Tchau, gente!